Aí, pessoal, tudo beleza? Dicas da Rede hoje vai falar sobre um filme que já foi rotulado de O Cidadão Kane do Terror e que a Obras-Primas recém lançou um Blu-ray aqui no Brasil, sensacional, trazendo os 3 cortes do filme e muito material extra. Eu estou falando de O Homem de Palha, o original, tá? De 1973, dirigido pelo Robin Hard e escrito pelo Anthony Shaffer, e que tem aí no elenco o mito, a lenda Christopher Lee. Agora vamos voltar um pouquinho no tempo e saber como é que esse filme aqui foi concebido. Um filme de terror totalmente fora dos padrões, né? Não convencional, porque também um thriller psicológico, um musical, certo? E com um terceiro ato extremamente marcante, porque muda toda a visão do espectador sobre o que estava acontecendo ali, na ilha de Samurai. O Anthony Shaffer, irmão do dramaturgo e também roteirista Peter Shaffer, que foi muito conhecido aí pelas adaptações de Echoes e Amadeus para o cinema, o Anthony Shaffer, ele gostava muito de pregar peças, certo? O que hoje a gente chama de trollagem. E quando ele conheceu o Robin Hard, que à época trabalhava com publicidade, ele fez umas trollagenzinhas aí no Hard e eles conversaram e descobriram que os dois gostavam muito de filmes de terror, principalmente os filmes da Hammer. Só que eles estavam cansados de ter aquele mesmo clichê, de cada filme ser mais do mesmo, certo? E eles, no final de semana, entre 71 e 72, eles começaram a conversar sobre fazer um filme de terror diferente. E um filme de terror, que ambos também haviam lido um livro chamado Ritual, um filme de terror que evocasse aí os ritos pagãos, os ritos, né, de sociedades antigas, principalmente dos celtas. E aí o Fraser foi estudar, né, foi conhecer alguns estudos antropológicos sobre sociedades antigas que cultuavam divindades da natureza, e o principal livro que ele se debruçou foi o Ramo de Ouro, do James Fraser, né? E quando eles conversaram com Christopher Lee, e o Christopher Lee disse, olha, eu estou muito cansado de interpretar Drácula, né? De fazer aqueles filmes de terror, eu fico meio limitado como ator, eu quero, sabe, eu quero explorar mais e tal. E aí, essa conversa com o Lee fez com que o Shaffer, ele realmente dissesse, não, agora eu já sei como é que eu vou escrever esse roteiro, né? E aí ele bola a trama onde um sargento, né, o sargento Howe, um cara extremamente católico, sabe, aquele cristão fervoroso mesmo, ele recebe uma carta dizendo que uma garota, né, a Rowan Morrison, ela desapareceu de uma ilha lá da Escócia, e ele vai lá investigar, né, porque já faz meses que a menina está desaparecida. E quando ele chega à ilha, ele já começa a ver que o negócio lá é meio diferente, né? As pessoas tratam o sexo com muita naturalidade, as pessoas cultuam deuses da natureza, né? O sol, que é o deus Nuada, cultuam mastros fálicos, certo? E fazem sexo em público. E ele fica extremamente horrorizado, né? Chocado e horrorizado, e diz a todo mundo que vai trazer aquilo ali a público, vai falar com as autoridades, porque aquilo ali não pode acontecer, é um povo muito pervertido, certo? E, enquanto isso, ele vai investigando aí sobre o desaparecimento da garota, da Rowan Morrison.
até que ele vai encontrar o Lord Summerisle, né, que é o dono da ilha, que é o Christopher Lee, e a gente vai ter aí um dos belos conflitos pessoais que o cinema já trouxe para a gente, tá? Entre o Sargento Howe e o Lord Summerisle, certo? E é gostoso demais ver isso aí. E lembrar que o Anthony Sheffer, ele já havia começado com grande sucesso. Ele escreveu Frenesi, né, do Hitchcock. Depois ele escreveu Trama Diabólica, que foi estrelado pelo Michael Caine, pelo Laurence Olivier. E depois ele fez adaptações aí de alguns dos livros da Agatha Christie, né? Teve uma participação no roteiro que não foi acreditada em Assassinato no Expresso Oriente. Depois ele escreveu a Morte sobre o Nilo, Assassinato num Dia de Sol, entre outros livros da Agatha Christie, certo? Então ele gostava muito dessa parte aí do policial, né, do mistério. E aqui em Homem de Palha, eles junto com o Hardy aproveitaram para, como eles queriam fazer um terror diferente, eles disseram, não, porque a gente não insere músicas aqui, pega alguns poemas ou músicas bem tradicionais mesmo, aquelas músicas bem folclóricas, e dá uma nova roupagem a elas, né? E aqui, em Homem de Palha, a gente vai ver como, se você prestar atenção nas letras, né, como elas falam muito sobre os personagens e também elas dão pistas do que vai acontecer, certo? Então, a gente tem que ficar ligado mesmo nas letras das músicas. E é muito interessante porque é um terror que é um terror meio ensolarado, né? Porque essas músicas, a base delas é o folk. Então, assim, é um filme também que ele é engraçado porque ele brinca também com o humor de cadafalso, tá? Ou seja, ele é um filme de terror que é um thriller psicológico, que é um musical e também humor de cadafalso. E essa questão do humor de cadafalso vem pela verve trolladora do Anthony Sheffer, né? Que era muito, muito grande. E, assim, o que pega aqui nesse filme é que quando a British Lion, que foi a produtora, né, que deu o sinal verde para eles gravarem, quando eles começaram a gravar, no final de 72, o Peter Snell, que era o produtor, ele apitava. Quando eles terminam de gravar, eles foram gravar numa ilha da Escócia, tá? O Snell já não apitava mais. E as filmagens, elas foram tumultuadas por questão de ego de alguns atores e confusões entre seus cônjuges, né? Também a questão toda da produção, porque eles filmaram no inverno e a história, né, se passava no verão. Então, eles tiveram que recorrer a muita coisa, tipo trazer árvores artificiais, trazer um bocado de flores, né, e colar nos galhos das árvores que já não tinham mais flores, só folhas. Então, assim, foi um baita de um processo. E também teve toda a questão daquela fumacinha que sai no inverno, né, da boca das pessoas, que é a condensação do ar. Então, eles botaram gelo na boca de alguns personagens, de alguns atores, melhor dizendo. E quando eles iam fazer umas filmagens mais fechadas, eles colocavam um aquecedor aqui, né? Então, a pessoa falava e não, a fumacinha da condensação não aparecia, certo? E teve toda aquela questão da iluminação, claro, né? Porque se você tem que retratar um lugar ensolarado e aí você só tinha nuvens no céu, muitas nuvens escondendo o sol, então, assim, eles penaram para conseguir rodar esse filme. E
quando o filme está pronto, eles fazem a primeira metragem, o primeiro corte de 100 minutos, o pessoal da British Lion assiste e diz, o filme é invendável, a gente não sabe como comercializar, né, porque ele não é um filme de terror, ele era um filme realmente bastante diferente para a época e muito ousado, tá? Não só pelas cenas de nu e por algumas cenas de sexo que há, mas por essa proposta mesmo, né, de brincar com o gênero de terror de uma forma completamente diferente do que até então se havia feito. Então, eles fazem o seguinte, eles pegam essa metragem de 100 minutos, feita pelo Robin Hardy, retalham ela, deixam com 88 minutos e diz assim, a gente vai vender Inverno de Sangue Veneza e coloca o Homem de Palha como uma venda casada. Então, a gente faz assim para os cinemas, o filme que a gente está vendendo, né, a estrela aqui da British Lion, em 73, é Inverno de Sangue Veneza. E aí, esse outro aí, vocês colocam naquelas sessões assim, onde não tem muita gente, certo? A sorte foi porque uma dessas cópias de 100 minutos foi enviada para o Roger Corman, porque eles queriam saber se o corte estava bom, né, como é que eles deveriam trabalhar melhor o filme para ser vendido nos Estados Unidos e tal. E o Corman ficou com essa cópia. E aí, depois que a British Lion espalhou essa cópia de 88 minutos, que hoje em dia é chamada cópia de cinema, versão comercial, eles pegaram o negativo e deram fim. E o Schaefer e o Hardy ficaram loucos, né? E o Christopher Lee também, porque o Christopher Lee, quando assistiu essa cópia, né, de 88 minutos, falou, meu Deus, cadê aquela minha cena inicial? Sabe, o filme está cortado, a gente não entende direito. E o Lee, ele ficou pé da vida porque ele disse que o roteiro do Homem de Palha era sensacional e interpretar o Lord Summerall tinha sido um grande presente para ele, porque foi um dos melhores papéis da vida dele. Então, se passaram muitos anos, tá? Onde as pessoas só conseguiram ver essa cópia de 88 minutos. Na televisão também, quando passou essa de 88 minutos, que era a única existente, até que o pessoal descobriu que Roger Corman tinha ficado com a cópia dos 100 minutos. E prestes o filme a completar seus 40 anos, né, em 2013, eles pegaram a cópia do Corman, restauraram e fizeram um novo corte de 94 minutos, que hoje é chamado de versão definitiva, certo? Nos extras aqui, mostra bem direitinho a diferença, né, de como estava a cópia que eles pegaram com Corman e como foi que eles restauraram, né? Tem muita coisa que estava rasgada ou que estava amassada e eles aí mexe na cor, mexe no som, né? Realmente a imagem está sensacional dessa versão definitiva. Embora eu goste mais da versão longa, porque traz no início uma conversa de Howie com os outros policiais e é como se todo mundo ali já soubesse como o Howie ele era católico e era fervoroso a ponto de se manter virgem antes do casamento. E isso faz com que a gente entenda como o Lord Summerall sabia dessa peculiaridade aí da vida do Howie, certo? E como o Lord Summerall, né, escolhe o Howie para vir para a sua ilha. E aí eu não posso falar mais nada, porque senão eu vou dar um baita do spoiler, e é muito legal quando o espectador ele descobre o porquê o Howie, o Sargento Howie está ali na ilha, certo? Não vou estragar o barato de ninguém.
Agora vamos falar um pouco mais sobre esse Blu-ray lançado pela Obras Primas, né? Já vou dizer o seguinte, pessoal, olha que bacana. Realmente é uma edição de colecionador. Olha aqui o meu, ó. O meu é o número 362 de 1000. Vou até aproximar aqui para vocês verem direitinho. Então, para quem coleciona, sabe que esse detalhe faz uma baita de uma diferença. Olha aqui a capinha, né? Vem 2 Blu-rays, certo? Um disco com a versão definitiva e com praticamente todos os extras que tem aqui. São 2 documentários, tem entrevista com Robin Hardy, depois tem entrevista com Hardy e com Lee, tem também um documentário falando só sobre a questão da música no filme, vem também fazendo comparativo das restaurações, é bem bacana mesmo o material extra. E no segundo disco, a gente tem as 2 versões, a primeira metragem de 100, né, que é chamada a versão longa, e a metragem cortada em 88 minutos, que foi a versão para o cinema, a versão comercial e a que passou na TV. Aqui a gente também vai ter comentários em áudio e um videozinho mostrando aí, né, os bastidores desse comentário, que traz o Christopher Lee, o Robin Hardy e o Edward Woodward, que fez o Sargento Howe, porque a essa altura, infelizmente, o Anthony Sheffer já havia falecido, certo? E, esqueci de mostrar, essa edição aqui vai trazer também 3 cards, tá? São 3 miniaturas de pôster do filme, ó. 1, 2 e 3. Vai trazer um livreto com vários textos, textos que foram pegos da internet e traduzidos, né? Assim, aqui eu achei que houve esse pequeno descuido, porque eles podiam ter pego algum cinéfilo ou algum cineasta, né? Ou alguma pessoa que fosse realmente especialista em Homem de Palha para escrever mais sobre o filme. Aí vem 2 mimozinhos, tá? Vem um chaveirozinho, ó, do Nuada, o Deus Sol, lá de Summerall. E isso aqui, gente, é uma cartinha, tá? Eles põem o nome da gente, que é a senhora Milena. Quando você abre, você tem uma espécie de brincadeira com a carta que o Sargento Howe recebe, tá? Para chegar lá na ilha de Summerall, com a foto da Rowan Morrison, certo? Então, vai falar que a menina desapareceu e que, para a gente completar as investigações, precisa ver aí todos os extras que a edição traz. A Obras Primas também manda um pôster bem bacana, tá? Eles mandam formato canudo dentro dessa caixinha aqui. E aí, ó, a gente tem o pôster do Homem de Palha. Bom, como curiosidade, em 2011, o Robin Hardy, ele resolveu escrever e dirigir uma continuação do Homem de Palha, chamada de A Árvore de Palha. Minha gente, é muito ruim. É muito ruim, certo? E ainda bem que ele parou no segundo, né? Que infelizmente ele faleceu, mas os planos dele era fazer mais um filme para completar aí a trilogia. Mas ainda bem que ele parou mesmo na Árvore de Palha, porque assim, sem a mão do Anthony Sheffer, né, para escrever o roteiro, o Robin Hardy não conseguiu aí fazer muita coisa. O filme é ruinzinho, os atores são bem medianos, tá? E o resultado passa longe do Homem de Palha. E para o pessoal mais de agora, né, deve ter conhecido apenas o remake norte-americano, estrelado pelo Nicolas Cage, de 2006, que aqui no Brasil foi chamado de O Sacrifício. Mas, por favor, gente,
Vamos conferir o original, tá? Esse filme que é muito bacana. Então, a dica da rede de hoje é essa. O Homem de Palha original de 1973, que está à venda lá no site da Obras Primas. Vai nessa porque é uma baita edição de colecionador. Então, por hoje é só. Valeu!